Hello! Opa! Hello, eu vou ter que tirar. Eu ia deixar essa imagem aqui, mas eu não consigo agora tirar. A equipe técnica não está disponível? Na verdade, o Instagram mudou, né? As configurações aqui do negócio, né? Mudou de E novo? mudou, entendeu? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Nesse momento que o Darlan Zurk fica sem energia. Hoje, 18 de outubro de 2020, edição de número 200 dessa bagaça. Chegamos a 200 entrevistas, iniciada, mais precisamente, no dia 28 de março de 2020, durante a pandemia. E claro que para comemorar essa data, eu convidei aqui esse cara que, além de amigo, é parceiro, faz parte de tudo isso que está acontecendo. Talvez sem ele nada disso também tivesse acontecido. Escritor, um dos caras mais inteligentes da melancia e do Brasil, Darlan Zurk. Que gratidão pela presença. A honra é minha, boa noite, parabéns pela edição de número 200. Eu acho que deve ser um dos poucos programas com essa longevidade desde final de março. Aliás, de meados para final de março que a brincadeira começou, hein? Acho que foi 28 de março, viu? Se não mais precisamente, viu? Que nós uma maratona jornalística. Parabéns pela edição número 200. E eu já começo... Bom, obrigado pelos elogios. E para quem, mas antes de você esboçar aí qualquer pergunta, a gente vai fazer. O Darlan vai ficar me perguntando aqui algumas coisas, mas pessoal, é o seguinte: isso começou graças também ao Zurk, né, que aceitou participar dessa parceria, e ao longo dessa live eu vou falar também o que é que ele faz aqui, o que é que ele não faz também, entendeu? Você fez uns elogios iniciais aí, nós já tínhamos combinado, elogia aqui, elogia. É tudo combinado aqui, viu, pessoal? Aqui é igual o programa do João Kleber, é tudo combinado, entendeu? Tudo, não tem câmera escondida aqui, pelo menos não que eu saiba. Não tem, não. E eu já começo emendando para a primeira... Eu até sugiro ao pessoal que tiver perguntas para fazer, pode fazer, fica à vontade. Por favor, mandem perguntas para mim, para o Darlan, quem quiser. Pode fazer elogio, pode fazer crítica. Crítica não, faz elogio só, né? Hoje em dia tem elogio. Tem uma frase que diz que a crítica é a manifestação mais baixa da inteligência. Então, quem quiser fazer uma manifestação baixa nesse sentido, fica à vontade. E, dado meus parabéns, eu montei até um roteirinho aqui para não me perder. Dados os parabéns, eu já começo com a pergunta. Fale um pouco, locutor, chamo carinhosamente de locutor. Fale um pouco, locutor Carlos Silvio, o motivo da criação do programa. Bom, pessoal, para quem alguns sabem, outros nem, para quem outros não, para quem sabe eu irei repetir, para quem não sabe, irei falar pela primeira vez. Eu tenho um programa, né, na Rádio Conectados, todos os sábados ao meio-dia, que é um programa de entrevistas com as mais diversas pautas possíveis. E quando começou essa pandemia, a minha última entrevista ao vivo na rádio foi dia 14 de março, que foi com o maestro Júlio Medalha, né? E aí que foi que decretou tudo, o fechamento, como a Rádio Conectados pertence a uma instituição, a instituição foi fechada e daí a gente teve que ficar em casa. Um abraço já aqui para o Marcos Klein, que está por aqui, que já participou também dessa série de entrevistas. E como eu sou um pouco inquieto, eu não iria ficar em casa sem fazer nada. Então também o coordenador da rádio, Rafael Schmidt, sugeriu que a gente produzisse podcast, gravasse material para ir para a rádio, tudo. E foi daí que veio a ideia
de fazer essas lives. Tava já algumas pessoas começando a fazer lives no Instagram, e eu conversando um dia com o Darlan Zurk, no final de março, mais precisamente 28 de março, foi o primeiro bate-papo que a gente teve, e daí a gente iniciou essa série de entrevistas. E qual a meta? Qual a sua meta de chegar a quantos programas? Agora é o programa número 200. Inclusive, fizemos um piloto que consideramos como o primeiro programa, que eu tive o prazer de começar. Eu estava até fazendo um frango. Era um frango ou era um ovo? Não, era frango. E qual é a meta? Você imagina chegar a quantos programas? Qual é o seu planejamento? Assim, eu não coloquei nenhuma meta. Poderia até dar uma de Dilma aqui. Vamos deixar a meta aberta. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta, né? Entendeu? Mas assim, eu não coloquei nenhuma meta. O negócio foi surgindo, foram surgindo sugestões de entrevistados. Algumas pessoas, por exemplo, cito aqui o Júlio Ottoboni, que é jornalista de São José dos Campos, Bill Richberg também, que é americano, mora em Paris. Esses caras foram sugerindo entrevistados, e aí eu fui fazendo uma agenda diária, entendeu? Como eu gosto de fazer isso, gosto de entrevistar, gosto de fazer comunicação, comecei a fazer diária. Claro que tem um trabalho terrível, produção, pauta, tudo, mas assim, como eu gosto, me motiva, então não coloquei nenhuma meta. Provavelmente esse programa aqui deve entrar em férias. Claro que assim, eu estou tirando agora alguns dias. Pessoal, eu estou mexendo aqui porque eu tô com o celular está escorregando aqui. Então, assim, devo fazer até início de dezembro, aí a gente dá uma parada aí, dá um intervalozinho para voltar em 2021. Talvez já na rádio. Nós tínhamos conversado que uma das suas poucas ideias em relação ao programa, de permanência do programa, é alterná-lo com o programa semanal que você tem lá na Rádio Conectados, da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Ipiranga, sob a coordenação do grande Rafael Schmidt, que você tem um programa ao vivo, interrompido, ao vivo, aos sábados, do meio-dia às 13 horas, você ia fazer essa alternância. Ainda tem essa ideia? Assim, com o surgimento, com essa possibilidade de fazer entrevista via lives, assim que a gente voltar para a rádio, acredito que agora só o ano que vem, e lá para final de janeiro, continuarei no programa, fazendo as entrevistas de estúdio, e eu pretendo fazer pelo menos 2 edições por semana aqui no Instagram. E com quem serão essas entrevistas? Com pessoas que estão fora de São Paulo. Porque quem mora em São Paulo há uma possibilidade maior de se deslocar e ir ao estúdio, né? Para quem mora fora, como, por exemplo, quem mora fora do país também, como já aconteceu, de entrevistar pessoas que estão na França, Estados Unidos, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Então, vai ficar aí 2 edições por semana para essas pessoas que moram fora da capital. Locutor, eu abro aqui um minutinho para você fazer ver a relação do pessoal que está aqui, os comentários. Fica à vontade aí em citar os nomes. Deixa eu ver quem está por aqui, então. Ó. Daiane Doroteia chegou por aqui. Vanessa Santos, Eduardo Serra, Marlon Rossi, maior imitador do Brasil, que também já participou aqui. Eduardo, meu primo, por aqui. Jeane Aragão, minha irmã Sara Lima. Quem mais por aqui? Jeane disse que você é o amor da vida dela. Yolanda Souza por aqui também. Eduardo diz, meu primo, estou assistindo você no Instagram. Nós estamos muito tristes por perdemos um primo, verdade, grande abraço. Como disse o Marcos Klein, guitarrista do Traje a Rigor, que também já participou dessa série de entrevistas, está por aqui acompanhando a gente. Tem um perfil aqui, Skid Draw, diz, boa noite, Darlan, como sempre, com as notinhas, saudade do tempo de escola. Minha esposa Gleice está indo por aqui, Jaqueline por aqui, quem mais está por aqui? Lourdes Passos. O pessoal que quiser fazer pergunta, fique à vontade aqui, tá? Vocês fazem as perguntas inteligentes, Darlan faz as mais bobas. Você esqueceu de citar, tem o São Paulo Lima. Eduardo, é meu primo, Eduardo.
Já citei. Pedrina Pereira Pedrina Pereira. e Lourdes Passo. Lourdes Passo tá por último aqui, o outro sumiu. Obrigado, pessoal, pelas mensagens. A menina até lembrou das minhas anotações, a minha colega lembrou das minhas anotações da época de escola. Ô, locutor, ontem teve um caso inusitado que durante a transmissão houve uma queda de energia aí nesse super estúdio que você tem na Zona Sul de São Paulo. Foi anteontem, né? Na sexta-feira. Foi na sexta-feira? Foi na sexta, eu estava entrevistando a Andréa de Barros, né? Escritora, poeta de São José dos Campos, e acho que a entrevista já tinha em torno aí de uns 40 minutos, quando faltou energia no bairro aqui. Após isso, a gente continua. Pode falar. Não, até conclua. Aí depois da terminou a live, eu liguei na Eletropaulo, não, na outra agora ainda, e falaram que foi um problema no transformador aqui. Esse foi um na verdade, é o terceiro. Nesse tipo de imprevisto, foi a primeira vez que aconteceu, né? Mas eu não perdi a entrevista, né? Então, continuei, salvei, normal, não teve problema em relação a isso, não. Isso aí foi o quê? Um boicote da CNN, que não aguenta a concorrência? É da Globo? Eu acredito que seja um boicote do Jornal Nacional. Porque como eu venho derrubando todo dia a audiência do Jornal Nacional, então eu acredito que seja um boicote do próprio Jornal Nacional, né? Que se incomodou, né, pelo fato de eu fazer o programa no mesmo horário, às 8h30, e claro que eu estou ganhando na audiência dele todo dia. No dia de domingo, claro que eu derrubo o Fantástico. Então, eu acredito que seja uma perseguição por parte dessa mídia, como é que diz, perseguidora. E vou falar nessa questão da mídia, além dessa queda de energia, quais foram as dificuldades técnicas que você encontrou? Às vezes tem problema de transmissão, a qualidade da transmissão do entrevistado não está boa. Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou? Como a gente depende da internet, nem sempre você vai ter uma internet. Por exemplo, tem muita gente que não tem. Você convida e a pessoa não tem um pacote de internet, um plano de internet com uma velocidade boa para fazer live, né? Que exige uma internet melhor. Então isso acontece muito de congelar a imagem, ter algumas interrupções. Mas as duas maiores lamentações que eu tive até agora, que eu tenho, foram duas entrevistas que eu perdi. Uma com o Chico Neto, lá de Fortaleza, e outra com a voz padrão da CNN lá, entendeu? O locutor. Me fugiu o nome dele agora. Então, foram as únicas edições que eu perdi. Então, eu considero aí as duas lamentações maiores, entendeu? Que é legal você fazer uma entrevista e você ter essas entrevistas como registro. Antônio Viviane, o locutor e voz padrão da CNN Brasil. E Chico Neto é do Nordeste, é isso? Ele é de Fortaleza. Ele é um ator, trabalha com arte, trabalha com bonecos. Então, essa dele também. Foi uma falha que eu não sei qual. Não foi questão de queda de energia, nem de internet, nem nada. Foi um erro, alguma coisa do Instagram que não salvou a live depois. Entendi. E em relação ao levantamento de informações de cada entrevistado, quais foram os problemas que você enfrentou? E não encontrava as informações, tinha informação em abundância? Como é que a triagem disso? Como é que se correu? Qual foram os maiores problemas que você enfrentou nesse sentido? Na verdade é o seguinte, quando você entra em contato com um entrevistado, quem faz entrevista, quem trabalha na comunicação sabe, normalmente você pede um release e a pessoa te manda com algumas informações dela, até para uma apresentação você não citar informações erradas. Daí você vai à busca por pauta. Eu não encontrei nenhuma dificuldade em relação a essas buscas de informações, porque a internet facilita muito. Então, claro, que exige que você leia sobre a pauta, que você
pesquise sobre o entrevistado. Então, em relação a isso, eu não considero ter encontrado nenhuma dificuldade, não, assim, tendo em vista que a internet me ajuda muito, né? Facilita pra caramba hoje. O release, para quem não sabe, é um resumo para a imprensa, que geralmente um artista faz. Isso, Para que é, divulgar. que é enviado ou pelo próprio artista, ou então, quando é um artista que tem assessoria, a assessoria que te envia ali com os principais pontos. A assessoria tem que mandar, ou então o próprio entrevistado tem que mandar uma foto. Manda uma Vai. foto, claro, para a gente elaborar a arte, endereço do Instagram, todas as informações bonitinhas aqui, entendeu? Você teve algum problema com a remarcação? Sempre as datas são obedecidas? Como é que funciona nos bastidores? Conte um pouco desses bastidores, por gentileza. Eu posso considerar que 95% das datas, das entrevistas marcadas foram cumpridas. 95%, né? Eu tive um probleminha com o russo, o Alexander, que mora em Paris. Inclusive, essa entrevista ele não usa o Instagram, então a gente fez pelo Facebook, então ele tinha alguma dificuldade lá em relação ao aplicativo. Essas foram uma das entrevistas que eu tive dificuldade, mas mesmo com atraso conseguimos fazer. Em termos de remarcação, eu tive duas canceladas assim na véspera, entendeu? Inclusive, uma delas que foi cancelada será amanhã, com o cantor Luciano Osley. Um dia antes ele entrou em contato comigo que ele estava com sintomas da Covid. Ele mora no sul do país e estava com esses sintomas, então pediu para cancelar, entendeu? Mais 2 dias depois ele retornou para mim, falou que era só uma gripe, só suspeita, então essa é uma das que foi cancelada e será realizada amanhã. Tem uma pergunta aqui, ó do perfil aqui, Skid Row. Você conhece quem é Skid Row? Sim, conheço. Minha querida amiga Valdemira, de Nova Açores, um beijo. Obrigado pela participação. Ela quer saber qual a entrevista mais significativa. Essa pergunta não é fácil, hein? Rapaz, no meio de 200 entrevistas, você falar uma, assim, até... Não vale a minha, porque... Não, a sua... ficar a sua com vergonha. a sua não tem importância nenhuma, então... Isso não tem... Pô, mas qual a entrevista... Olha, é difícil falar, assim, porque teve muitas entrevistas boas. Como eu falei do Bill Richberg, foi uma entrevista muito boa. Ele é um jornalista americano que mora em Paris. Eu fiz recentemente também com a Julia Michaels, que também é americana, mora em Nova York, com uma entrevista muito boa. Só um parênteses aqui. O entrevistado escolhe a língua que quer falar. Comigo é assim, eu deixo ele sempre à vontade, entendeu? Recentemente, uma entrevista com o Ricardo Soares, jornalista, também um dos criadores do programa Metrópole, também foi muito boa. Então é difícil, viu, dizer assim, uma entrevista assim, no meio de tantas, entre 200, assim, entendeu? Mas eu destaco essas aí como um bate-papo muito, muito legal, muito boa. E os temas, locutor? Pelo visto, você fala de política local lá de Nova Açores, entrevistou figuras como o vereador Dênio, meu irmão, que é candidato, Cassinho, que tenta a reeleição, Itinho, também candidato a vereador lá, tenta a reeleição. Covid, teatro, enfim. Qual tema você não abordou ainda? Qual o tema que eu não abordei ainda? Já falei de música, já falei de literatura, já falei de teatro, já falei de política, já falei de futebol, já falei de basquete, já falei de beisebol, né, também. Boneco de ventríloco. Ventríloco com o Arlen Santana, de rádio com o Serginho Carnevale, com o Patrick Santos, com o Thiago Berraich. Cara, você sabe que eu não sei qual tema que falta aqui ainda eu abordar? Já falei, claro que falta algum, né?
Já falei de humor, Marco Bianchi e outros, mas eu não sei te dizer agora assim, qual tema assim, que falta ou que eu gostaria, por exemplo, de abordar aqui, viu, nessa Eu já série. percebi que muitas vezes a pauta é uma, e essa pauta é abordada, depois ela segue outros caminhos, como o caso de Bill Richberg. Dentro da pauta estabelecida com ele, saiu temas como política internacional, jornalismo na África. Quer É, dizer, dentro, essa é um ponto até importante mesmo. O que acontece? Quando você convida alguém para uma entrevista, você passa a pauta, né? Ela trabalha em cima de uma pauta. É óbvio que você entrevistar alguém, como é o caso do Bill Richberg, que tem trabalho jornalístico em mais de 40 países, trabalho sobre política, formação de jornalismo investigativo. É natural que durante a entrevista as coisas, os temas vão ali se misturando, você vai abordando outros temas devido a essa questão da carreira. Por exemplo, é claro que eu traço um roteiro ali para fazer a entrevista, mas às vezes, de acordo com a resposta do convidado, ele te dá um gancho de você fazer uma outra pergunta e acaba fugindo um pouco da pauta. Isso é muito comum quando é alguém que tem muitos trabalhos realizados em diferentes áreas, entendeu? entendi. Teve um caso curioso, o meu querido colega de trabalho, amigo Paulinho Meira, houve uma semana em que a gente fala sobre vários assuntos quando se encontra, e ele estava se queixando, numa semana dessas, sobre a caixa preta, segundo ele, que seria o prêmio APCA. E foi justamente perto de uma semana que você foi indicado ao prêmio. Eu falei, não, o Carlos Silvio, lá da Rádio Conectados, foi indicado. Numa época em que a rádio online começou a ser cogitada, entrou na lista dos indicados. Quer dizer, conte um pouco dessa questão da indicação, por favor. A indicação do prêmio da PCA, está até um quadro aqui, pega aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz um quadro com essa indicação, o que eu considero, está aqui, ó, a pessoa não sei se está ao contrário, mas está aqui, conseguem ver aí mais ou menos, né? Sim, sim, sim. Suba um pouquinho. Suba a parte. Ah, sim, sim. Ótimo. Bom, para quem não sabe, a PCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, todo ano ela seleciona e premia também profissionais da comunicação, seja rádio, jornalismo impresso, televisão, teatro, enfim, todos. E em 2017, eu lembro que foi um sábado, após eu encerrar o programa lá na rádio, um colega lá, o Lucas Ribeiro, mandou no grupo da gente lá, que tinha um programa na rádio também, que estava lá a indicação ao prêmio APCA, Carlos Silva Paiana Conectados. Né? Aí eu perguntei para ele do que se tratava, ele falou que foi uma amiga dele que viu no site da PCA essa indicação e me passou. Eu fui conferir, realmente estava lá, eu estava lá entre o pessoal da CBN, da Band News FM, na categoria que eu fui indicado, que foi produtor de jornalismo. Eu não ganhei o prêmio, quem ganhou esse prêmio foi a menina da rádio USP FM, se não me engano, foi da CBN, não me recordo agora, mas só o fato de estar lá, além da surpresa para todos nós, até da rádio, ninguém da Rádio Conectados nunca tinha sido indicado, foi já em si um prêmio. Por isso que eu fiz questão de fazer um quadro dessa indicação. A PCA é uma instituição com mais de 60 anos, então, assim, só a indicação para mim é um prêmio e o que me deixou muito feliz. Só registrar aqui a presença de Américo, querido amigo e ex-colega lá do TJM. São Paulo Lima falou aqui que saudades de Nova Açores, Bahia. Eu estou indo em novembro, se Deus quiser. Cuidado com a pandemia, rapaz. E fique em quarentena uns 15 dias, se necessário. Faça o exame, se cuide. Alci Cestas está aqui também. Gênero Aragão, querida amiga, falou que a pauta em que você... Falta você fazer a pauta em que você quer ser da melancia. Você sabe que a melancia, a pessoa para quem melancia e Paiaiá, quem não é de lá, são dois
povoados, né, que compõem ali o município de Nova Açores, só que a melancia é como se fosse assim a região periférica do Paiaiá, entendeu? E Tanto só hoje que tanto que quem quiser ir para Nova Açores, que não sabe, vai pegar. Ah, onde é que fica Nova Açores? Todo mundo informa. Ó, é próximo ao Paiaiá. registrar também a presença de Carmen Manuel e de Bas Memblanc. Bassman Blues. É um pessoal Bas do blues. Memblanc. E Tati. Bassman Blues. E a outra aqui é Tainá 111. Você falou do Paiá, já só para relembrar que tem a maior biblioteca rural, considerada a maior biblioteca rural do mundo. O Paiá já não é mais rural, já é uma metrópole. Já, já é uma metrópole. Locutor, quem você gosta, não entrevistou e gostaria... Essa é uma pergunta quase clichê. Quem você não entrevistou e gostaria de entrevistar? Essa é uma pergunta quase... quase não, é um clichê, né? Normalmente as pessoas perguntam para quem trabalha com entrevista, mas é uma pergunta muito boa, que eu vou responder até de forma bem com muito orgulho, porque o cara que eu gostaria de ter entrevistado, e não vou entrevistar mais ele, é Zusa Homem de Melo, cara. Eu entrei em contato com Zusa Homem de Melo um mês antes dele morrer. Um mês antes dele morrer. No momento ele não tinha agenda livre para aceitar entrevistas, falou, vamos deixar mais para frente, quem sabe aí novembro ou dezembro a gente consiga fazer essa entrevista. E quando foi agora, semana passada, se não me engano tem 10 dias, e José Homem de Melo morreu. Então, assim, era um cara que eu gostaria de ter entrevistado, entendeu? Infelizmente não deu. Eu sei de bastidores e pela amizade que temos que você programou entrevista com Boechat na Rádio Conectados. Infelizmente ele faleceu, imagino que você... Boechat foi outra também. Eu já tinha entrado em contato com o Boechat, além de ter conversado com ele pessoalmente, falei por telefone com ele 3 vezes. Nas vezes que eu convidei ele para entrevista, ele falou que por telefone ele faria, que ele estaria bem ocupado sempre, então para ele se deslocar até a rádio seria mais difícil. Isso um ano antes dele morrer, mais ou menos isso. Quando estava prestes ao aniversário de 4 anos do programa, eu refiz o convite e ele me falou o seguinte, ele morreu em fevereiro, né, 11 de fevereiro, ele falou o seguinte, a não ser que haja algum imprevisto muito sério, ou alguma viagem, mas pode contar comigo que eu irei. Fora isso, eu irei, entendeu? Infelizmente, o aniversário do programa seria em maio, e ele faleceu naquele trágico acidente ali na Marginal Pinheiros, no dia 11 de fevereiro, 3 meses antes do aniversário. Também era um cara que eu gostaria de ter... Tive o prazer de conhecer pessoalmente, conversar com ele por telefone também, mas eu gostaria também de ter feito essa entrevista com aquela referência para todos nós. Registrar aqui a presença de C. Biscardi, o perfil C. Biscardi. Locutor, qual o público-alvo você acha que a live atinge? Bom, para o tipo de programa que eu faço, voltado para cultura, voltado mais para informação, com temas mais sérios, é natural que ela atinja um público mais adulto, um público mais maduro, diria isso. Quando você faz uma entrevista com ator, por exemplo, eu fiz uma entrevista com Felipe Fogosi, que foi ator, como ele era um cara de novela, é um cara bonito, só não é mais bonito do que eu, né, entendeu? Mas é um cara boa pinta, né? Então atinge um público mais adolescente, tudo, ele tem essa legião de fãs. Mas o tipo de entrevista que eu me proponho a fazer, e a maioria é tratando de cultura popular, cultura brasileira, e informação com temas mais sérios, é natural que atinja um público mais adulto, né? mais maduro, entendeu? Sim.
Registrar também a presença aqui de Aline GV Lacerda e a Adélcio _Rocha Produções. O locutor, em relação à Rádio Conectado, que você tem um programa lá aos sábados e foi interrompido em razão da pandemia, eu acompanho os bastidores também e sei do trabalho que você tem em relação ao que já falamos do release, que é um trabalho semelhante ao que você já faz em relação às lives. O trabalho, eu imagino que da live seja maior porque é diário. Está sendo diário, embora com os dias que você não pode fazer. Há muita diferença na produção dos dois programas? Há diferença na produção, sim, porque essas lives que eu estou fazendo, elas são diárias, né? Eu faço diárias. Agora, de outubro para cá, foi que eu teve alguns 2 ou 3 dias assim que eu acabei não fazendo. Mas a diferença é que, como na rádio eu faço um semanal, eu tenho mais tempo para pesquisar, eu tenho mais tempo para estudar a pauta, elaborar um negócio bem mais organizado. Para essas entrevistas na live, eu preciso, por exemplo, terminar uma live aqui e já deixar preparada mais ou menos para amanhã, porque eu preciso sair amanhã durante o dia, chegar aqui à noite. Então tem essa diferença. O programa na rádio eu consigo elaborar melhor. Eu acho, até fazer uma entrevista melhor. E, por exemplo, entrevista no estúdio, cara a cara, né, como se diz, olho no olho, também é melhor. Também eu acho que quando você pergunta olhando ali para o olho do cara, você consegue sentir verdades, você consegue perceber quando o cara está fugindo também mais de perguntas. Então tem essa diferença, sim. O perfil São Paulo Lima, ele diz que eu sou Eduardo de Camamu, Bahia, seu primo, e por que você não entrevista Edson Gomes? Aí na sequência ele falou que já entrevistou Edson Gomes. Sim, já tem entrevista de Edson Gomes feita por Carlos Silva, inclusive pessoalmente na casa de Edson Gomes, né? Na verdade foi uma entrevista gravada. Não foi fácil marcar uma entrevista com Edson Gomes, porque ele mora aqui em São Paulo, né? Ele mora em Cachoeira de São Félix, na Bahia. E na época eu estava de olho na agenda dele e o produtor me informou que ele viria para São Paulo. Então ele ficou numa casa hospedado ali em Santo André e eu fui lá e gravei com ele. Nesse dia até tive a ajuda do grande Zé Cardoso, que estava aqui na live. Então a gente foi uma entrevista gravada. Eu não tentei, por exemplo, fazer uma nova entrevista com ele ao vivo na live, né? Porque eu sei, ele já está numa idade também, assim, e eu sei que ele é meio avesso a essas tecnologias, entendeu? Então, por isso que eu não tentei fazer uma segunda entrevista com ele. Mas já fiz. É um cara que eu também gostaria de entrevistar e conseguir. Então, fico satisfeito com isso. Só lembrando, pessoal, que todas as entrevistas, tanto do programa Paiaiá na Conectados, que é na Rádio Conectados, quanto as entrevistas da live, estão no canal. Fale um pouco do canal no YouTube, ou YouTube, por gentileza. No YouTube, como diz Regis Tadeu, né? Essa é uma pronúncia estranha, mas tem gente que gosta, que até Regis Tadeu fala que é a pronúncia correta, né? YouTube. Não é. Ele falou que não é falar YouTube, é YouTube. Só lembrando a Regis Tadeu que essa pronúncia é britânica e a pronúncia norte-americana mais comum é YouTube mesmo. Me fala um pouco do canal. Tem tudo lá? Como é que é? É o seguinte, pessoal. No canal lá no YouTube, até peço que vocês se inscrevam lá, que é Paiaiá na YouTube/Paiaiá na Conectado, só digitar, aparece. Lá estão todas as entrevistas, com exceção de 2, né, que eu perdi por problema técnico do Instagram, mas dessa série de lives que hoje completa 200, todas estão lá. Do programa que eu faço na rádio, não estão todas lá, porque as primeiras entrevistas, logo quando o programa estreou, a gente não gravava em vídeo, era só em áudio. Então, se você acessar, por exemplo, o site do programa, que é paiaianaconectados.com.br, lá estão todas as entrevistas. Se não me engano, na rádio são 153 entrevistas, mais essas 200.
também lá no site você encontra algumas entrevistas que eu gravei de forma avulsa, por exemplo, com Silvio Lancelotti, eu fui na casa dele gravar, essas entrevistas foram para o site, com Roger, vocalista do Traje a Rigor, também você encontra lá. Então, todo esse material você encontra no site, é até mais seguro vocês ir no site, paianaconectados.com.br, lá estão todas as entrevistas. Tem entrevista também com a filha de Djavan, bem bacana. Com a filha de Djavan, exatamente, também Você, tem lá. você fez uma entrevista que eu considero rara, porque quase nunca ele concede entrevista, que é com José Erenilson da Silva, escritor de Nova Açores. Isso, com José Erenilson. Não foi graças, até agradeço, porque foi graças a você que a gente conseguiu marcar. O Zé Erenilson, que vive recluso lá em Olindina, Bahia, ele é difícil mesmo aceitar entrevistas, mas ele aceitou, a gente gravou e está lá também, você encontra essa entrevista lá no site. Quero registrar aqui também a presença do queridíssimo Rubinho Rocha, que está aqui, que já foi professor de informática. Vou contar esse passado aqui. Já foi professor de informática nos anos 90 e hoje não tem grande apreço por tecnologia. Rubio Rocha, além de amigo, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Tem um quadro aqui atrás que foi presente dele, até está aqui na parede. Entendeu? Rubinho, não caia nessa de ser chamado de mais inteligente, porque ele fala isso direto sobre mim, falou aqui no início do programa. Cuidado, hein? Esse elogio aí já é batido. Ô, locutor, você falou do canal, do site exclusivo do programa e, pelo que você faz na introdução de cada entrevista, as lives estão também no formato de podcast. Como é que é isso? É bom até você tocar nesse assunto lá, logo, porque nem todas as entrevistas vão para o podcast. Esses podcasts são criados pela rádio, o Rafael Schmidt, que é o coordenador da rádio, que elabora esses podcasts, e eles estão lá em quase todas as plataformas, Deezer, TuneIn, WeCast, Cashbox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então, estão todas lá, entendeu? Porém, para essas entrevistas irem para esses podcasts, vai do tempo, por exemplo, se eu falar de um tema aqui, política partidária, a gente não coloca lá. Ou então, se o áudio tiver com algum problema, né? Se tiver muita interferência, vai para lá, tem que estar uma qualidade boa. E política partidária também, ela tem algumas entrevistas que saíram, alguns palavrões, então esses também não vão para lá, entendeu? Então a gente faz uma seleção de acordo com o conteúdo e com a qualidade do áudio para ir para essas plataformas digitais aí. Mas se você acessar aí, todas essas estarão lá. E só registrar aqui a presença de Gleice Souza e o querido Rubinho, grande Rubio, pergunta: Erenilson ainda está produzindo literatura? Quer que eu responda? Você... eu acho que essa pergunta é mais direcionada até para você, né? Que tem um contato mais... Eu tive contato daquela vez com ele, né? Fui lá, gravei, e por sua intermediação. Então, você que tem esse contato, fique à vontade para responder ao grande Rubio Rocha. Rubinho, ele não está produzindo, mas ele me falou que tem planos de reeditar toda a produção, todos os livros. E, inclusive, encontrei, rapaz, por acaso, no mês passado, uma pessoa vendendo Natubadas, que é o segundo livro dele. Eu consegui, por um golpe de sorte, comprar. Embora eu seja entusiasta do livro digital, mas, obviamente, que esse livro não está no formato digital, consegui comprar em papel. Eu acho até o primeiro livro de Erenilson, que é do final da década de 80, A Busca, mais difícil do que Natubadas. Porque Natubadas, se aparecer na internet à venda, ou mesmo alguém disponibilizando em PDF, essas coisas, é fácil encontrar o título. Agora, A Busca é um título muito genérico e tem outros autores com esse título
a obra mais famosa com esse título, então eu acho o primeiro livro de Erenilson muito mais raro. Agora, quem que quiser ter acesso, eu pretendo fazer isso quando estiver em Nova Açores, eu quero dar uma olhada em todos os livros dele que faltam na minha coleção. Eu sei que estão praticamente todos na biblioteca da cidade de Nova Açores e na biblioteca do Paiaiá, gigantesca biblioteca do Paiaiá. A coleção me parece que está completa lá também. Enfim. Então, só respondendo, Bill, ele parou. Ele tem pretensão de reeditar tudo, mas nem isso ele está conseguindo, nem sempre ele tem entusiasmo. Ele me fala que muitas vezes perde a vontade. Agora, eu sei, Rubinho, que você está produzindo igual carvoaria. Eu sei que você tem feito trabalho na área de literatura. Estou devendo, inclusive, revisão dos seus textos. Mas, estou devendo, não nego e pago quando puder. Pago daqui a uns 15 anos. Isso vai ser pago. Locutor, eu quero saber de você sobre o ego de alguns entrevistados, que não necessariamente você tenha conseguido entrevistar. Eu sei que o ego de alguns artistas até impedem que a entrevista aconteça. Como é que você lida com isso? Eu estava conversando um certo dia com Sérgio Martins, jornalista, crítico musical, era da Veja, né? Também colunista do programa, faz uma coluna lá comigo. E ele me falou o seguinte: eu já entrevistei os maiores músicos do mundo. E se alguém vai te dar trabalho, vai ser sempre o medíocre. Então, e é uma coisa que durante esses contatos desse tempo, esses contatos que eu faço com os entrevistados, é uma coisa que eu pude constatar e confirmar essa declaração dele. Dificilmente o cara grande, eu vou dar um exemplo, Júlio Medalha, maestro reconhecido internacionalmente. Eu entrei em contato ano passado com ele, ele falou que não podia, que estaria fora do Brasil. Quando eu voltei em janeiro, ele pediu para entrar em contato, e teve um dia que eu liguei para ele e deu caixa postal, o celular dele. 5 minutos depois, ele me ligou. Ele me retornou a ligação e falou: pode marcar. Entendeu? Então, assim, eu tenho mais trabalho, eu tenho mais dor de cabeça com o artista que está iniciando, com o artista que é menos conhecido, do que com o cara que já tem um puta trabalho, que já tem uma... Às vezes, claro, você tem uma dificuldade com esse cara que tem muito trabalho, porque em função de agenda também. Óbvio, às vezes o cara tem muita coisa para fazer. Eu demorei 1 ano e meio para marcar uma entrevista com o Zé Geraldo, por exemplo, né? Mas o artista que está iniciando, o profissional que está iniciando, ele te dá mais trabalho. Interessante. O querido Rubio, que tem todas as qualidades para ter nascido na melancia, diz aqui que tem na tubada... Se ele tivesse nascido, não teria continuado com essas qualidades? Com certeza continuaria, e muito mais. Ele diz que tem na tubadas, que os contos são bons, são hilários, concordo. É um livro muito bom mesmo. Ô, locutor, você, no programa de rádio, lá na Rádio Conectados, você tem o prazer de possuir colunistas como eu, lá nesse programa, e você citou aí Sérgio Martins, que era da Veja, é um respeitadíssimo crítico musical, e tem também Assis Ângelo. Fale um pouco desses, como é que você chegou até... Porque eu lembro que no início que você montou lá o programa, e isso tem a ver também com a live, porque muitas indicações ainda são do próprio Assis Ângelo, tem indicações minhas também, imagino que algumas de Sérgio Martins. Eu lembro que eu indiquei vários, no início que você estava montando o programa, eu indiquei vários nomes, depois você conheceu o Assis, houve um upgrade, o programa melhorou mais ainda. Como é que você conheceu esses dois que depois se tornaram colunistas do seu programa lá na Rádio Conectado? Bom, primeiro, quando eu comecei o programa não tinha colunista nenhum. Era sempre foi, né, um programa de 1 hora, e eu tocava 2 músicas, e essas músicas eram sempre indicações dos convidados, né? Então ficava até um pouco longa e às vezes até um pouco cansativa para quem está ouvindo, né? Com o tempo, o primeiro colunista
para quem não sabe, foi você, né? Porque acabei convidando para me dar um suporte em algumas coisas e depois surgiu a ideia de fazer uma coluna, né? Brilhantemente você faz isso com maestria, né? E após isso eu entrei em contato com o Sérgio Martins. Sérgio Martins, se não me engano, foi o cara que mais participou do programa como entrevistado. Ele já foi lá 3 vezes, né? Entrei em contato com ele e convidei para uma entrevista, né? Fiz uma entrevista com ele, ele ficou muito feliz com o resultado, chegou até a me elogiar em alguns outros lugares que ele passou. O convidei para uma segunda entrevista e após a segunda entrevista, a gente foi almoçar, terminou o programa, a gente foi almoçar lá, comeu uma feijoada e eu ousadamente fiz o convite para ele fazer uma coluna e ele aceitou de prontidão, né? Como é que eu conheci o Assis Ângelo, né? Através do Sérgio Martins. O Sérgio Martins fez uma matéria com o Assis para a Veja, chamada A Cegueira Não É o Fim. E aí eu li a matéria, vi o Sérgio tecendo elogios à história de Assis, tudo, e falando da cegueira dele. Eu liguei para o Sérgio e falei, quem é esse Assis Ângelo? Aí o Sérgio falou, ó, estamos no telefone aqui, liga para ele. Aí eu liguei para ele, o Assis. Nossa primeira conversa, eu lembro que durou 24 minutos, né? Ele aceitou fazer uma entrevista. Após essa entrevista, a gente teve um contato mais rotineiro, né? Até em função da cegueira, cultura popular, tudo. Ele também gostou da entrevista. Ele foi uma segunda vez como entrevistado e após isso surgiu a ideia dele fazer uma coluna, né? Então, como é que funciona essa coluna com Assis, por exemplo? Com você grava em sua casa e me manda. O Sérgio também grava e me manda. Com Assis, eu vou na casa dele, gravo, vou com gravador, gravo as colunas lá. E várias, a gente, né? várias, já pego uma leva lá de gravações com Assis e levo para o rádio. Hoje eu mantenho um contato com Assis de amigo mesmo, de frequentar a casa dele, de escrever para ele, em função Ele tem um blog chamado Blog do Assis Ângelo, que boa parte dos textos sou eu que escrevo, como hoje já escrevi. Então, às vezes a gente passa 2 horas no telefone, ele me liga e fica ditando e eu daqui de casa escrevo para ele. Então, assim, surgiu esses colunistas. Você, o Sérgio Martins, que, ó, você tem um programa de rádio, uma rádio web, e ter colunista como Darlan Zurk, Sérgio Martins e Assis Ângelo, aí, meu amigo, aí é para se orgulhar mesmo, porque a coisa é muito boa, né? Nessa ordem de grandeza, hein? Nessa ordem. Essa ordem. Eu só inverti a ordem que as colunas vão ao ar. Ó, como é que é o processo de edição? Por exemplo, você terminou o programa de rádio, lá os sábados ao vivo. Como é que. Um pouco das informações de bastidores, eu acho algo interessante. Terminou a entrevista, como é que funciona essa questão da edição? Fale um pouco também como é que é a edição das lives. Conte um pouco a respeito disso. Bom, programa de rádio, né, que eu entro no ar sábados, no meu dia até a 1, em ponto. Eu saio de casa por volta de 9h15 da manhã, então eu demoro cerca de 1 hora até chegar na rádio. Gosto de chegar com bastante antecedência. Chego mais ou menos 1h30 na rádio, antes que ali eu vou ter tempo de preparar tudo que vai ao ar, né? Programar aqui, fazer toda a produção. E aí eu peço sempre para o convidado chegar pelo menos com meia hora de antecedência na rádio, que dá tempo a gente alinhar os últimos pontos da entrevista. Terminou a entrevista, a gente salva os arquivos lá, tem o Guga Oliveira, Kleber Cunha, que são pessoas, Kaique, são pessoas que ajudam, né, nessa parte também de produção final do programa. Embora. As lives, né, tem, para quem não sabe, né, a gente salva, o Instagram permitiu que a gente salve todo, antes era no Stories, então ficava só por 24 horas, então antes desse tempo a gente tinha que salvar, e isso eu tive que contar com a ajuda do grande Darlan Zurk, né? Ele salva essas lives através de um aplicativo no celular, baixa, me envia, e aí eu
insiro subo esse vídeo para o YouTube. Então, a produção final dessas lives, todas são feitas pelo Zurk, que está aqui, pode testemunhar isso. Ele que me manda isso, né? As do programa eu tenho um auxílio lá da rádio. Lembrando que você, em razão até, vou fazer um jabá, que eu estava eu fazia o programa, a live estava sendo diária, e eu fazia as artes que iam para o Instagram e para o YouTube. E aí, em razão do projeto do meu livro, que está para sair, até aproveito para mostrar ao pessoal, especialmente o Rubinho, que estava na expectativa de ver a nova capa. O livro está na fase final de produção. Isso aqui é o que o pessoal chama de boneca, ou boneco, que o livro está impresso, só que não é o livro propriamente dito que vai circular nas livrarias. Ele está com as folhas soltas ainda. Quer dizer, eu estou fazendo a revisão final para que depois vá para a gráfica. E aí eu pedi um tempo a mais para dedicar o livro. Você começou a fazer as artes do Instagram, eu complemento nas artes do YouTube. Quer dizer, esses bastidores dão uma noção do trabalho que é... Imagine, são horas pesquisando, estudando, para concentrar em uma hora, seja no programa de rádio aos sábados, ao vivo, como nas lives. Até é bom o negócio da produção, né? Na verdade, a produção dá muito mais trabalho do que você ir ou fazer a live aqui, a entrevista aqui, ou então ir para o ar numa rádio. A diferença, por exemplo, que aqui é mais tranquilo, né? Aqui é mais tranquilo. Por quê? Na rádio eu tenho que me preocupar com operação de mesa, né? Hoje isso é o locutor que faz. Eu tenho que me preocupar com entrada de vinhetas, entrada de música, tudo no horário certinho. Tomar cuidado, por exemplo, para não deixar silêncio, né? Rádio não pode ter, por exemplo, 4 segundos de silêncio. Deu alguma coisa errada quando você estiver ouvindo rádio, que lá acontecer 4 segundos de silêncio. Então, aqui não, aqui é até mais tranquilo. Mas, por exemplo, tem aqui são as anotações, ó, de todas as entrevistas, né? Então, tá tudo anotado aqui, ó, desde quando começou. Então, por exemplo, aqui tá as que já estão agendadas, né? Então, eu vou ligando. Por exemplo, hoje eu já mandei um e-mail aqui pro Fernando Coelho, que é um jornalista, trabalhou na Globo, tudo. Então, fica aguardando essas respostas, né? Uma coisa que já aconteceu, poucas pessoas, mas aconteceu de eu marcar 2 entrevistas para o mesmo dia e para o mesmo horário. Eu esqueci. Sério? Eu esqueci e confirmei as 2 entrevistas para o mesmo dia e mesmo horário. Porém, eu tive que inventar uma desculpa, né? Que ninguém saiba disso. E acabei conseguindo mudar o horário de uma. Então, eu antecipei. Então, eu fiz uma, acho que 19 horas, assim, terminou de meia hora, já comecei a próxima, né? Então, isso foi um erro, um vacilo, porque eu esqueci. Esqueci de anotar. Se não anotou, ferrou, cara. Você esquece, é muita coisa, então você acaba esquecendo. Então, foi uma coisa que eu esqueci de contar. Aí foi um mico terrível. Assim. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, mas eu consegui. Teve o caso de você realizar 2 entrevistas no mesmo dia, em horários já previamente acertados, quer dizer, 2 lives. Acho que já teve umas 2 ou 3 vezes que eu fiz 2 no mesmo dia. Mas essas outras estavam programadas mesmo para ser no mesmo dia com horário diferente. E essa que eu estou falando, não, eu errei. Não era para ter agendado as 2 no mesmo dia, não. Entendeu? Quero registrar a presença aqui de Léo Martins 30, de Céia Dantas, SM Sérgio M. Marcos, ele até fala, salve poeta, obrigado, um abraço, tudo bom aí na pandemia. Michel Tomás também entrou. Locutor, quando você começou no programa de rádio, que é uma das suas, que eu sei que é uma das suas paixões, você depois fez o curso de rádio na Rádio Oficina. Fale um pouco, para quem tem pretensão de trabalhar em rádio,
tem paixão por isso, quer exercer profissionalmente. O que é que você sugere? Fale um pouco também desse curso na Rádio Oficina, enfim. Bom, para quem não sabe, eu fui estudar rádio depois que eu já estava trabalhando no rádio, entendeu? Fiz um pouco, eu entrei meio como autodidata, né? Depois que eu fui estudar o rádio. E fiz na escola na Rádio Oficina, que é uma escola muito renomada aqui em São Paulo. Aqui você tem a Rádio Oficina, que é do Ciro César, que tem uma história longa no rádio, Jovem Pan, e um monte de rádio, e o Senac, são as duas principais, entendeu? Para quem quer estudar rádio, primeiro tem que gostar, cara. Se não gostar, não faz, porque assim, dá muito trabalho, é cansativo, mas se você gosta, cara, você acaba superando isso. Então eu recomendo que até ouvir alguns pessoas, você não precisa fazer, não sei o quê, você já consegue fazer rádio, não sei o quê, precisa fazer o curso, mas você aprende muita coisa no curso. Então é importante que faça, estude, e se gosta, é um meio muito difícil, mas se gosta, vai em frente. Apesar da diferença de beleza, claro que eu vou muito à frente de você, eu sei que onde você está agora, na sua residência, nesse estúdio, outro dia você mostrou que havia pelo menos 3 luzes diferentes, em ângulos diferentes, aí focalizando aí o seu rosto. Falta 3 minutos para encerrar o tempo, viu? Ok. Como é que é essa produção aí na montagem do estúdio? Então, quando eu comecei a fazer essas lives, né? Para você fazer lives tem que estar um ambiente um pouco melhor, não tinha um ambiente legal, então eu instalei aqui algumas luzes, comprei um ring light também, que está aqui na minha frente, que é aquele anel de luz, né? E para facilitar, para até passar uma imagem melhor para quem está assistindo. Tudo bem que eu já sou muito bonito, não precisaria me preocupar com isso, mas tem toda essa produção. Eu criei uma espécie de home studio aqui. Bacana. Eu vi que são 3 pontos de luz para dar esse efeito aí Você, inclusive, incrementou com a questão da edição 200. Acabou. Tem 2 minutos para a gente encerrar. A plataforma, eu sei que o Instagram faz mudanças quase semanalmente. Uma hora salvava nos stories, agora é no feed. Dependendo da interrupção, grava ou não grava. Enfim. Eu quero finalizar retomando os parabéns, claro, não tem outra maneira de fazer essa saudação para você. Força aí em novas entrevistas. Quero aproveitar e Obrigado. saudar os que entraram aqui. Acabou. Vai encerrar aqui. Pessoal, obrigado. Zurk, obrigado pela força, obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos e siga aí por a gente aqui no Instagram, no YouTube, por mais 200. Obrigado, Zurk. Um abraço. Forte abraço. Valeu, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.